Então, nós vamos aqui fazer a correção desse exercício sobre leitura e interpretação de gráficos. Então, a gente tem aqui esse primeiro quesito. O primeiro quesito tem uma tabela que mostra o resultado de uma pesquisa que foi feita sobre gêneros de filmes. Está aqui balançando. Então, vamos lá. Então, meninos é uma coluna roxa escura, meninas esse roxo mais claro, certo? Então, a pergunta, de acordo com esse gráfico, é: que gênero de filme a escola deverá selecionar para agradar o maior número de meninos e meninas? Então, só em olhar aqui, a gente vê que as maiores colunas verticais são essas duas aqui, ó, meninos com 46,7%, e meninas 46,3%, que é o gênero comédia. Então, o gênero que deve ser escolhido para agradar a maioria é preciso ser comédia. Já esse segundo quesito, ele fala da distribuição da população brasileira entre a zona urbana e a zona rural. Então, tem aqui as seguintes perguntas. Existe alguma região em que há mais pessoas residindo em área rural? Se a área rural é esse verde aqui, ó, a gente vê que nenhuma região é mais gente na zona rural. Sempre tem mais gente na zona urbana, que são essas barras horizontais aqui na cor vermelha. A segunda pergunta é: quais regiões brasileiras têm mais de 20% de sua população residindo em área rural? Então, a gente vê que aqui embaixo, ó, esses números aqui é a porcentagem. Então, onde é que tem acima de 20%? 20% eu tenho aqui, ó, norte, está acima de 20%, e depois eu tenho aqui o nordeste, acima de 20%. Então, a resposta vai ser norte e nordeste. Já o terceiro quesito, eu coloquei até aqui uns números, certo? E esses números que eu coloquei, ó, é porque está na direção aqui, ó, 2, tá vendo? Aqui, ó, 5, aqui, ó, 4. Então, eu coloquei. Então, Adilson e Solange participam de um concurso de dança. E eles passam essa quantidade de horas ensaiando. Adilson, com esse verde mais escuro, ele ensaiou na sexta-feira, ó, 2 horas. Na quinta-feira, 4 horas. Na quarta-feira, 3, na terça, 5 e na segunda, 4 horas. Aí a pergunta diz assim: com base no gráfico, em qual dia da semana Solange ensaiou mais horas? Então, Solange, aqui é o verde claro, eu tenho aqui, ó, esse dia que ela ensaiou 5, então ela ensaiou na sexta-feira mais horas. Solange na sexta. E Adilson? Adilson, o maior verde escuro que tem, ó, é esse daqui, ó. Então, Adilson foi na terça-feira, certo? Eles ensaiaram a mesma quantidade de horas nessa semana. O que é que eu teria que fazer? Pegar todo o verdezinho escuro, esse, e somar. Depois os verdezinhos claros e somar. Eu fiz aqui, certo? Botei todos os valores aqui, somei, deu 18 horas de Adilson. E Solange também, ó, coloquei aqui, ó, 18 horas. Então, ambos ensaiaram a mesma quantidade de horas, ok? E o quarto quesito, eu tenho aqui: número de funcionários, homens e mulheres. Então, foi analisado de 2012 a 2016 a quantidade de funcionários dessa empresa. Então, o que é que a gente pode entender? Aí ele pergunta: compare o número de homens com o número de mulheres no decorrer dos anos. Escreva uma conclusão. Essa conclusão é a resposta sua, pessoal. Então, a gente vê que o número de homens aqui é maior. Ó, em 2012 é maior. 2013 é maior, mas está começando a diminuir. Em 2014, ó, ele é um pouquinho menor, mulheres têm mais. Aí, em 2015, ó, começou a diminuir. 2016, está diminuindo mais ainda. Então, qual é a conclusão que você pode escrever? Minha conclusão que eu escrevi foi o seguinte: o número de funcionários homens aumentou, enquanto o de mulheres subiu. Na verdade, está errado isso aqui. Ó, vamos lá, corrigir. O número de funcionários homens diminuiu. Diminuiu, olha aqui diminuindo. Ó aqui, ó, azul diminuindo. Enquanto o de mulheres, ó, aumentou, subiu. Então, na hora de escrever, ó, o número de funcionários homens diminuiu, enquanto o número de mulheres subiu.